boa tarde, boa noite, concurseiros. Estamos aqui de volta, para trabalhar a nossa legislação da PM. Vamos voltar aí para o estatuto, vamos voltar às regras que vão reger, a função a ser exercida pelo policial militar no estado da Bahia, a sua função que você vai passar a exercer após a sua certa aprovação no concurso. Vamos lá? Vamos voltar para o nosso conteúdo, Na nossa última missão, nós estávamos vendo aí a característica da responsabilidade, que o Estado assume, que o policial militar assume em relação às suas atitudes, Nós vimos aí nos artigos anteriores, que a responsabilidade que a gente traz é uma responsabilidade objetiva. Fizemos essa distinção entre responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade objetiva. E aí nós vimos que dentro da responsabilidade subjetiva, o indivíduo ele assume todo e qualquer ato praticado por ele, a responsabilidade recai totalmente por ele, em relação ao sujeito, em relação ao indivíduo. Já quando a gente fala no indivíduo que representa o Estado, no indivíduo que está na figura do Estado, essa responsabilidade ela é objetiva. Você pratica o ato infracional, mas o próprio Estado vai assumir a responsabilidade, tanto no âmbito civil como no âmbito administrativo. E aí, possivelmente, o Estado, ele vai garantir com que o indivíduo ele arque com as consequências pela infração praticada, com a possibilidade da ação de regresso. E aí nós vimos que dentro do âmbito dessa responsabilidade objetiva, o indivíduo ele pode ser imputado no âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo. No âmbito civil, a gente falava da questão de responsabilidade voltada para a parte financeira, a questão de você ter que repassar para o próprio Estado o quantitativo de erário que ele gastou quanto ao cumprimento ali da responsabilização que ele fez diretamente com quem sofreu o dano pela infração. Então, além da civil, a gente falou da penal, a imputação em relação à prática dentro do Estatuto dos Crimes Militares e a questão administrativa, a possibilidade que a própria instituição militar tem de responsabilizar o PM pelo ato infracional praticado por ele. E aí a gente falava dessa responsabilização com base no processo disciplinar, o processo administrativo disciplinar. E a gente vai voltar hoje falando sobre isso, como funciona esse processo administrativo disciplinar, tá? Então a gente já sabe que eu tenho uma responsabilização civil, penal e administrativa, mas o que a gente vai trabalhar agora é esse processo administrativo disciplinar. A apuração disciplinar para imputação da penalidade, que seja cabível. A gente falava das penalidades que podem ser aplicadas, então a gente listou aí quais são as penalidades dentro dos artigos anteriores que a gente trabalhou, e agora a gente vê como se dá a apuração disciplinar para aplicabilidade dessa punibilidade que vai ser cabível ao infrator policial militar, tá? Bem, pessoal, quando a gente falar de apuração disciplinar, nós vamos pensar aí em duas situações, tá? Para que seja apurado o ato infracional praticado pelo policial militar. A primeira delas, a gente vai falar que a apuração disciplinar ela vai ser realizada através do ato de sindicância, tá? A sindicância ela tem a responsabilidade justamente de apurar a autoria e a materialidade da infração. Quando a gente fala de autoria, nós estamos falando justamente de verificar quem foi o autor, quem é o responsável por aquele ato infracional. Então, a sindicância ela vai buscar descobrir essa autoria inicialmente, quem praticou o ato infracional. E também vai buscar a materialidade da infração.
como essa infração se deu, quais foram os atos praticados, né? Quais foram os mecanismos utilizados por aquele policial militar para praticar aquela infração. Então, a sindicância, nós vamos colocar que tem a responsabilidade de realizar a apuração da autoria e da materialidade daquela infração. E aí, o legislador ele trouxe para a gente que essa sindicância, ela, dentro dessa responsabilização de apuração da autoria e da materialidade, ela vai verificar se de fato o ato infracional ele existiu, né? E se ele foi devidamente praticado por aquele indivíduo que, de certa forma, foi indiciado por aquele ato. Então o policial fulano de tal foi o responsável por aquele ato. Aberta a sindicância, ela verifica se ele cometeu o ato e se, na verdade, como esse ato ele foi devidamente cometido, autoria e materialidade. E aí, dentro dessa apuração de autoria e materialidade, duas situações vão poder acontecer, né? Verifica-se que, de fato, a infração aconteceu e que aquele policial militar, ele, de fato, foi quem cometeu o ato infracional, ou então pode-se verificar que não existem indícios suficientes, né? Não existem provas suficientes para se identificar aquele policial militar como responsável pela prática daquela infração. E aí, quando a própria legislação vai dizer para a gente que quando verificado que o policial militar ele não foi o responsável ou que aquele ato infracional de fato não existiu pela apuração através da sindicância, haverá o arquivamento, né? Então, não se encontrou os indícios necessários, essa sindicância tem a responsabilidade de arquivar aquele procedimento investigatório que foi aberto em relação àquele ato infracional. Então, a primeira condição é que, não havendo a prova, indícios de autoria e de materialidade, essa sindicância ela deverá ser arquivada. Mas pode acontecer de que, de fato, seja comprovado a existência do ato infracional através da autoria e materialidade. E aí, vai se dar prosseguimento. Essa sindicância ela vai sair do meramente investigatório e você vai ter a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, a gente pode colocar já de imediato que a sindicância é um processo preparatório. É através da sindicância que a comissão ali eleita ela vai decidir, através da existência ou não de indícios de autoria e materialidade, se aquela sindicância ela vai ser arquivada por falta de indícios ou se na existência de indícios ela será transformada em processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar será devidamente instaurado, tá? Pessoal, mas antes mesmo de quem é responsável pela sindicância, verificar a existência ou não de necessidade de instauração do processo administrativo, essa sindicância, os responsáveis pela sindicância podem editar medidas cautelares, tá? O que são medidas cautelares dentro do direito? As medidas cautelares, o próprio nome já está dizendo, vem de cautela, de prevenção. Então, são medidas preventivas para evitar situações que não permitam com que o caráter investigativo ele chegue até a sua finalidade conclusiva. E aí, dentro da sindicância, a comissão responsável ela poderá tomar as medidas cabíveis para proteger a realização daquele ato investigativo. E é possível, dentro dessa situação de instauração da sindicância, um tipo de medida cautelar, que vai ser o afastamento do PM que está sendo investigado. O PM ao qual se quer verificar se ele é o autor e como se deu a materialidade da infração. Esse PM ele poderá ser afastado pelo prazo de 30 dias. Então, memoriza aí. Dentro do âmbito de instauração da sindicância,
Antes mesmo da conclusão se ela deve ser arquivada ou se vai ser instaurado o procedimento administrativo, a comissão responsável pela sindicância poderá instaurar a medida cautelar. E a medida cautelar ou medida protetiva acautelatória, ela poderá acontecer. E essa instauração da medida cautelar vai se dar dentro da situação de afastamento do policial militar pelo prazo de 30 dias. Ah, professora, existe prorrogação desse prazo. Vamos dizer que dentro do prazo de 30 dias ainda não se tem uma conclusão em continuidade, arquivamento ou continuidade para instauração do processo administrativo. Esse prazo de 30 dias poderá ser prorrogado? Sim. A lei vai nos dizer que o prazo poderá ser prorrogado por igual período. Então, eu posso prorrogar aí de 30 por mais 30. Então, essa medida cautelar, ela pode até durar 60 dias. Mas lembrar, o prazo de duração é de 30 dias, prorrogável por igual período. Muitas vezes a banca vai fazer uma pegadinha para você. Ela vai trazer de imediato que o prazo, da medida cautelar, o prazo do afastamento seria de 60 dias. Não. É 30 prorrogável por igual período. Eu posso até prorrogar por menos. Eu posso ter o prazo de 30 fixado de afastamento e prorrogar por mais 10. É possível sim. Eu só não vou poder prorrogar por mais de 30. Ah, eu tive 30 e eu quero prorrogar por 35 dias. É possível? Não, porque a prorrogação ela se dá aí no prazo de 30 dias. O interessante, pessoal, nessa característica aí, é fixar duas ideias dessa característica da medida cautelar, tá? A gente tá falando aí que o policial militar ele vai ficar afastado pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. E aí, você vai pensar, durante esse período de afastamento, o policial ele vai continuar percebendo a sua remuneração? Sim, tá? Não existe repercussão na remuneração do policial militar. Então, sem repercussão na remuneração dele. Ele continua recebendo dentro do prazo de 30 dias por igual período, se houver essa prorrogação. Porque isso ainda não é uma punição. Então, se eu tirasse o recebimento do salário, era como se eu estivesse punindo o policial. Se ele ainda não é culpado, não existe punibilidade. Então, por isso, não há repercussão no recebimento do salário dele, tá? Esse é o primeiro detalhe aí em relação a essa possibilidade de aplicação da medida cautelar de afastamento por 30 dias. E o outro detalhe aí importante, pessoal, é que quando esse policial ele estiver afastado, veja, não há repercussão no seu salário, mas há uma repercussão dentro das suas atividades. Durante esse período, se ele vai estar afastado, ele não pode usar a farda e nem a arma, tá? Porque aí ele está afastado do exercício da função e a farda e o armamento são vinculados ao exercício da atividade funcional. Então, durante esse período, 30 dias e da prorrogação, se assim houver, ele vai ter que ficar afastado de todas as características da prática da sua atividade. Então, ele fica vedado do uso do seu uniforme, da sua farda e também do uso da sua arma, tá? Então aí a gente falava, a medida cautelar ela é possível, mas duas características serão fixadas diante dessa medida cautelar. A primeira é que não há repercussão em relação ao recebimento da sua remuneração, mas em contraponto, o afastamento desautoriza o uso do uniforme e o uso das suas armas, tá? Essa é a ideia, então, de sindicância. Fixei aí, sindicância, apuração de autoria e materialidade de infração, tá? A sindicância, ela vai levar ao arquivamento, que significa dizer que não se tem indícios de autoria e materialidade, não se discute mais aquela denúncia em relação àquele ato infracional, porque já se verificou que ele não existiu. Mas, verificada a existência da autoria e materialidade, os indícios de autoria e materialidade, instaura-se o processo administrativo disciplinar.
Independentemente do arquivamento ou da instauração do procedimento administrativo disciplinar, sabemos que a comissão que institui a sindicância, ela pode instaurar medidas cautelares. A medida cautelar, a medida protetiva vai ser de afastamento do policial militar pelo prazo de 30, prorrogável por igual período, nem mais nem menos. Menos até pode, né? Desculpem. Nem mais, não mais do que o que foi fixado. Então, 30 dias prorrogável por 30. Lembrando que duas situações acontecerão aí. Não há intervenção na remuneração, ele continua a receber dentro do prazo de instauração da prorrogação, mas ele vai ficar impedido do uso do fardamento e da sua arma enquanto perdurar a aplicabilidade da medida cautelar. Então, entendi aí o que é sindicância. E dentro da sindicância, nós já falávamos que vai poder ser instaurado o processo administrativo disciplinar. E é sobre ele que a gente passa a falar agora, né? O que é o processo disciplinar? O processo disciplinar é a abertura, de fato, da possibilidade investigativa e da possibilidade também de defesa do policial frente à acusação que ele vai estar recebendo, já que a sindicância apurou os indícios de autoria e materialidade do ato infracional. Esse processo disciplinar, a instauração, vocês podem encontrar a sigla IPM, tá? Vai me trazer a mesma ideia de instauração de processo administrativo disciplinar, inquérito policial militar, tá? O inquérito policial militar ou o processo administrativo disciplinar, eles têm a mesma funcionalidade. O caráter investigativo e a possibilidade de defesa da imputação que foi dada ao policial militar pela prática do ato infracional, tá? Esse processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, vocês podem encontrar ele em duas vertentes, tá? Então, a própria lei vai dispor isso pra gente, que o processo disciplinar, ele é dividido em duas vertentes. O processo disciplinar sumário e o processo administrativo disciplinar. Então, ó, vou pensar da seguinte forma, tá? Vamos lá? Por partes, feito Jack. Piada velha, né? Sem graça, mas vamos lá. A apuração disciplinar começa através da sindicância, tá? Verificada os indícios de autoria e materialidade com a prática do ato infracional, será instaurado o processo disciplinar. Esse processo disciplinar divide-se em dois, tá? O primeiro é o que a gente vai chamar de processo disciplinar sumário. E o segundo é o que a gente vai nomear em processo administrativo disciplinar. Professora, qual a diferença entre os dois? Quem vai começar primeiro? Como é que se dá essa subdivisão? Pessoal, lembra que nós falávamos da aplicabilidade de punição para o policial militar que pratica ato infracional? É através da aplicação dessas punibilidades que a gente vai saber qual tipo de processo disciplinar será instaurado após a finalização da sindicância. Se a punibilidade ela for a advertência e detenção, falávamos sobre isso nas missões anteriores, se for de advertência e detenção, será instaurado o processo disciplinar sumário. Então, processo disciplinar sumário, sumariedade, vem da ideia de ser algo mais rápido, tá? Então, vai ter uma celeridade maior de resposta quanto ao julgamento, à verificação da prática daquele determinado ato infracional. Então, o processo disciplinar sumário, ele vai acontecer para advertência e detenção. Já quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, é quando a punibilidade, ela for a punibilidade de demissão. Então, a minha subdivisão de qual processo a disciplinar será instaurado depende da punibilidade. Se o ato infracional que está sendo investigado, ele for punido com advertência ou detenção, o processo disciplinar que vai ser instaurado vai ser o processo disciplinar sumário. Se a punibilidade a ser aplicada for a punibilidade de demissão, o processo administrativo será o disciplinar.
tá? E agora a gente vai ver como nós vamos ter aí além dessa subdivisão, como vai funcionar esse processo disciplinar. Lembrando já de imediato o seguinte, tá? O prazo, né, para instauração vai ser um prazo de 30 dias, tá? Prazo de fixação, aliás, do processo disciplinar, seja de sumário ou administrativo, 30 dias, prorrogável por 15. Então, cuidado, tá, pessoal? Bota um alerta aí. Sindicância, a gente falou lá, na medida cautelar, com prazo de afastamento de 30, prorrogável por 30. Agora, o prazo aqui no processo disciplinar, ele será de 30 dias, prorrogável por 15 dias, tá? E a comissão que vai ser instaurada para realizar esse processo disciplinar é de um ou mais policiais militares, tá? Então, a gente tem aí o prazo de 30, prorrogável por 15, e a composição de um ou mais policiais militares para compor a comissão que vai realizar a apuração do processo disciplinar sumário ou do processo administrativo disciplinar. Essa é a fixação. E lembrar a distinção: processo disciplinar sumário, advertência e detenção. Processo administrativo disciplinar, demissão, tá? Bem, verificado essa caracterização de subdivisão entre processo disciplinar sumário e processo administrativo disciplinar, a gente continua verificando a apuração disciplinar da seguinte forma: ambas as instaurações da apuração disciplinar, seja através de processo disciplinar sumário ou de processo administrativo disciplinar, passarão por algumas fases, tá? É claro que o processo administrativo disciplinar, ele vai ser mais amplo. A gente já falava anteriormente que o sumário traz a ideia de ser algo mais rápido. Então, as etapas são menores, né, e decorrerão em tempo mais hábil do que o processo administrativo disciplinar. Mais amplos, são divididos por etapas. Então, a partir de agora, a gente passa a conhecer as etapas. Inicialmente, a gente vai verificar o processo disciplinar sumário. Como é que funciona? Bem, para que o processo disciplinar sumário ele seja instaurado, você vai ter ali uma publicação de portaria, tá? A portaria vai nomear, vai haver a publicação da portaria nomeando o fato. Tá? Qual foi o fato? Né? Qual é a materialidade que está se investigando? Qual é a infração? Qual é o ato que foi praticado pelo policial militar que feriu o caráter disciplinar? Né? A gente falou que a disciplina tem por responsabilidade a avaliação de que o policial militar respeite as leis, os regulamentos. Em que momento o policial militar deixou de respeitar a legislação? Então, primeira característica que vai ser posta nessa publicação da portaria, vai ser o fato, tá? Então, verificou-se ali na portaria, colocou-se ali o fato, as condições que levaram à prática daquele ato infracional, a nomeação de PM, tá, para condução. Então, o fato e a portaria já vai nomear qual será o PM ou quais serão os PMs que serão realizados para apurar aquele fato. Então, a publicação da portaria é o primeiro ato que vai ser realizado aí no processo disciplinar sumário, constando essa ideia do fato em si, do ato infracional que foi praticado supostamente, que vai ser investigado, e nomear quem serão os policiais militares responsáveis por realizar essa apuração, ou policial ou os policiais, porque a gente já viu que pode ser um ou mais de um policial que vai conduzir esse caráter investigativo através do processo disciplinar sumário. Então, a primeira etapa aí, a publicação de portaria. A segunda etapa, pessoal, é o que a gente chama de citação. Tá? A citação, ela é um meio de você chamar, tá? É o meio de você chamar aquele indivíduo para que ele tome conhecimento da existência, né?
Pessoal, só um detalhe aí, na questãozinha aí da publicação da portaria, né? A professora já ia deixando passar despercebido que não pode acontecer, então vamos voltar um pouquinho. Na publicação da portaria, eu falava aí que além do fato vai haver a nomeação de policiais militares ou do policial militar que vai conduzir. Tem um detalhezinho aí que a lei coloca pra gente, tá? Que pode ser cobrado na prova de vocês, então a gente não pode deixar despercebido. O policial militar que for nomeado, ele não pode ser parente, né, do policial militar que está sendo investigado, para que não haja favorecimento e que o julgamento ele seja imparcial, a investigação seja imparcial. Então, não pode nem ser cônjuge, nem companheiro, e nem parente até o 3º grau, né? Pessoal, professora, parente até o 3º grau, tá? Se a gente fosse parar aqui para nomear os graus de parentesco, né, a gente ia pensar aí sempre partindo da ideia do indivíduo que está sendo investigado. E aí você vai contar vai fazer uma árvorezinha genealógica do indivíduo, né, e vai contar o parentesco dele sempre. 1º grau para o pai e a mãe, né, e a partir dessa contagem de 1º grau para o pai e para a mãe, 2º e 3º grau para tudo que for ascendente e tudo que for descendente. Existe a figura dos colaterais, né, então pensar assim, se o meu pai e minha mãe é parente em 1º grau, o meu irmão vai ser meu parente em 2º, consequentemente o meu sobrinho em 3º. Então você juntei, talvez não seja necessário na prova, tá? Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente podia parar para fazer essa árvore genealógica, mas infelizmente o nosso tempo é curtinho, né? E vocês têm um conteúdo aí enorme para estudar, tá? Mas pensar assim, se vier um caso prático, a dica cria a árvore genealógica desse indivíduo, tá? Coloca ele no centro, pensa que o cônjuge dele é o companheiro, é aquele que vai estar ao lado, né? Então, cônjuge ou companheiro, lá na frente a gente vai falar de parentesco e mais ou menos vocês vão entender um pouquinho sobre quem é o cônjuge, quem é o companheiro. Tudo que é para cima é ascendente. Então, pai, avô e bisavô, parente até o 3º grau. Tudo que está para baixo, descendente. Então, meu filho, meus netos e meus bisnetos. E quando for lateralidade, o meu irmão, tá? E os meus sobrinhos. Meu irmão, 2º grau, meus sobrinhos, 3º grau. Tem um detalhe do parentesco de sogro e sogra, né? E aí vai existir o meu cônjuge, o meu companheiro, parente em 1º grau, meu sogro e sogra, 2º grau. Lembrar que cunhado não é parente, não existe parentesco dentro da linha de parentesco na nossa legislação, tá? Então, se vier um caso prático, a dica é fazer a árvore genealógica do indivíduo para saber se aquele PM que foi nomeado, ele é um PM que não tem nenhum tipo de parentesco, porque essa é a regra legal. O PM nomeado para compor a comissão investigativa dentro do processo disciplinar sumário não pode ter parentesco, seja o parentesco por afinidade com o seu companheiro, ou seja, o parentesco por consanguinidade até o 3º grau, ok? Então, o detalhe aí em relação também a essa questão da nomeação do PM para a condução do processo disciplinar sumário. Bem, fixado a ideia da publicação da portaria com fato, a nomeação do policial militar ou dos policiais militares que conduzirão o processo disciplinar sumário, que não podem ser cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou por afinidade até o 3º grau. A segunda fase vai ser a fase da citação. E aí, como eu já tinha um pouquinho mencionado, a citação é aquela fase de chamamento do policial militar que está sendo indiciado pelo ato infracional. Então, a gente vai citar esse indivíduo, claro, ele vai receber essa citação de forma oficial, onde nessa citação vai se fazer constar, né, aí a ideia do fato que está sendo apurado, o que é que ele está sendo acusado, e aí, consequentemente, para que ele possa se defender. É tanto que a outra fase vai ser justamente essa fase de defesa inicial. Então, é dado
ao policial militar a possibilidade de que ele venha a se defender. E dentro dessa caracterização, recebeu a citação, ele vai poder realizar essa defesa, pessoal, tá? E aí nós já vamos para uma terceira fase aí desse processo disciplinar sumário, tá? Mas essa terceira fase, a gente vai falar especificamente dela daqui a pouco na nossa segunda missão sobre a apuração disciplinar. Até daqui a pouco.